Agora é hora da gente falar sobre como utilizar o digital para poder fazer vendas, né? Isso é verdade. Fala, Ramon, o que é tráfego pago? Às Bom, vezes tem gente o na live que não tráfego sabe. tem essa também. Bom, tem muita gente que gosta de complicar aquilo que é simples, né? E o meu papel aqui, basicamente, é esse: é tornar aquilo que é complexo de forma simples, mesmo sabendo que isso não é tão simples na prática. Mas o tráfego pago, em resumo, ele significa você levar pessoas de um lugar para o outro. É você fazer literalmente o tráfego de pessoas. É você, tipo, levar pessoas do Facebook, por exemplo, para um site que você tem, ou levar para um negócio local que você tem. Então, o tráfego, ele não é apenas a divulgação em si, mas ele é esse processo de levar a pessoa de um ponto A até um ponto B. Para quem não entende aí como que funciona, é assim que é o processo. Certo. E aí, eu cheguei a falar um pouquinho aqui, antes de você entrar, sobre a diferença de você ser um vendedor analógico, aquele cara, né, você é novo, né? Então você não deve ter pegado muito essa época, talvez pegou um pouquinho. Mas antigamente as vendas era assim, ou você fazia via telefone, se você tinha um contato do lead, você entrava em contato com ele e aí você começava a desenrolar e, enfim, conversar com ele pelo telefone, tentando incentivar ele a comprar um produto ou serviço ou agendar uma reunião. E hoje não, isso hoje já não existe, né? Quem Sim, faz esse ativo de forma aleatória, com lead desqualificado, está perdido. O cara vai, sim. quantas coisas ele vai ter que falar para encontrar um qualificado e dos qualificados, quantos ele vai ter que falar para poder comprar o produto dele, né? O tráfego pago, ele ajuda nisso? Basicamente, assim, ó. O tráfego pago, ele não faz milagre, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar. Por isso que o processo comercial, ele é importante. Porque a gente pode até realizar um tráfego qualificado, ou seja, entregar ali um público legal, entregar um lead qualificado. Só que se não tiver outro lado para fazer uma conversão, ele não vai gerar resultado. Por isso que tem muita gente que acaba fracassando quando chega nesse ponto, entendeu? Sim, sim, isso. Não, isso com certeza, né? Não adianta. Eu costumo dizer o seguinte: o tráfego pago é como o shopping. Então, assim, quando a pessoa ela não às vezes entende a importância do tráfego pago, ou ela até entende a importância do tráfego pago, mas ela já investiu em tráfego pago e às vezes não teve resultado como ela esperava, eu digo o seguinte: é como um shopping, né? O shopping Sim, traz o público, mas quem vende é a loja. Então, tem lá, você tem um shopping que tem um público razoável, né? Ele tem um tráfego, não deixa de ser um tráfego dentro do shopping, né? sim, E se a sua loja não tem uma vitrine que chama atenção, aderente às dores daquele público, às necessidades daquele público, ele não vai se interessar por entrar na sua loja. Então você vai fracassar nas vendas. Beleza, o cara entra na loja. Então é um processo. O tráfego é o shopping, traz o público. A vitrine é suas redes sociais, é o seu site. sim. Ah, chamou a atenção. O cara entrou na loja, o cara pediu para falar com você. Se o vendedor não atender direito aquele cliente da forma correta, usando as técnicas corretas, o cliente também não vai se interessar em comprar, né? E é exatamente isso que você falou. O tráfego pago não faz milagre, né? Que adianta Sim. você gerar tráfego e na ponta você não sabe converter aquele lead? Às vezes é até um lead qualificado. Aliás, o tráfego pago ele tem como papel trazer lead qualificado, né, Ramon? Sim. E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é o seguinte: diversos empreendedores, né, e até empresas consolidadas, elas cometem esse erro. Eles acabam fazendo o serviço de tráfego pago de uma forma assim até legal, só que quando chega nessa parte comercial aí, eles acabam fracassando, porque eles não têm um processo de vendas, né, e não entendem às vezes o básico para poder realizar esse atendimento. E aí acaba, às vezes, colocando culpa no tráfego, por exemplo, falando que foi gasto um valor desnecessário, às vezes investiu tantos reais e não teve retorno. Só que a pessoa não entende que o erro não estava no tráfego, estava no atendimento, entendeu? Que faz parte do processo comercial. E se a pessoa não ficar atento a isso, ela não vai ter resultado mesmo, entendeu? Ou se tem, vai ser bem pouco.
E por isso que eu gosto de ressaltar que o tráfego pago, junto com o processo de vendas, são duas coisas que andam lado a lado. Seja ela uma venda automática, né, quando você joga para um site e o site faz todo o processo de conversão, ou seja algo mais manual, quando precisa o vendedor entrar em contato e fazer um atendimento. Então, isso é muito importante, eu sempre gosto de ressaltar também. Isso aí. Então, o profissional, né, o empreendedor, o empresário, ele tem que olhar o processo como um todo, né? Não é só contratar o tráfego pago. Né? Ele vai ter que dispensar tempo e contratar profissionais, seja um prestador de serviço, e a gente está aqui, né, nós dois como profissionais desse segmento, para ajudar ele no processo como um todo, né? Não só na ponta do tráfego pago. Isso é fato. Isso é fato, gente. Então, você vê, é um processo. Contrate, faça o tráfego pago, que é o meio de você trazer um lead qualificado. Por isso que existe o profissional. O Ramon é um gestor de tráfego, né? É um cara que ele vai... A função dele é te trazer um lead qualificado. Ponto. Mas continue olhando o processo interno. Quando esse lead cair aqui, o que eu vou fazer com ele? Como que eu vou abordar ele, como que eu vou atender ele, quais as técnicas que eu vou usar para poder converter ele, para poder manter ele, para poder reter ele, porque não adianta, né? Às vezes você faz um tráfego pago, joga esse lead para um link de WhatsApp, por exemplo, ele te manda uma mensagem, você fica 2 dias sem responder, né? Aí não adiantou nada, o cliente não vai ficar esperando, né? Aí se você responde, às vezes ele já contratou do concorrente. Vamos aproveitar e dar um bom dia aqui pro pessoal, o Ramon, que está comentando aqui, ó. Bruna Marinho. Bruna, seja muito bem-vinda. A Bruna é uma excelente profissional, uma coach, né? Bom dia. Cacau Dan, bom dia. Deve ser uma empresa de chocolates, né? Cacau. Aqui eu não tô conseguindo ver, mas pode falar. Não está conseguindo? Tá aparecendo aqui, ó. Cacau Dan. Deve ser uma empresa de chocolates. Sejam muito bem-vindos, tá? A live. E é isso. E é isso, gente. Então, Ramon, beleza. Nós falamos sobre essa parte de processo. Explica um pouquinho para o pessoal sobre o que é o funil de vendas, o que é, primeiro, um funil de vendas, já que nós estamos falando desse processo de tráfego mais vendas, né, que é um processo como um todo, e a importância da pessoa ter um funil de vendas, seja usando uma ferramenta como um CRM, onde ela consegue ali controlar de onde que veio o lead, a jornada desse lead dentro da empresa dela, né? Para quem não sabe, a gente às vezes usa certos termos técnicos, né? Lead é um contato. É uma pessoa, um contato de um cliente, um possível cliente que você tem. Você tem lá o telefone dele, você tem o e-mail dele, enfim. Fala um pouquinho sobre o que é o funil e a importância de ter um funil de vendas. Seguinte, no digital, a gente, antes de falar do que de fato é funil, tem que entender uma coisa bem importante. No digital, a organização é tão importante o quanto no mundo físico, por exemplo, onde você está trabalhando com operação. Por que eu falo isso? O funil, ele basicamente serve para você otimizar os seus processos e você ter uma jornada. Então, ele é o meio com que você crie a sua jornada ali para que você conclua um objetivo. E quando se trata de vendas ou de estrutura, por exemplo, digital, para algum objetivo, você tem que ter esse funil. E, literalmente, ele é um funil mesmo, onde tem o processo, né, do começo ao fim, e você tem que seguir esses processos de acordo com o passo a passo. Por exemplo, se eu vou realizar ali a venda de um serviço, por exemplo, e eu pretendo realizar a venda desse serviço através do digital, eu preciso criar um funil onde eu tenha que traçar uma estratégia e, baseado nessa estratégia, seguir esse funil. Por exemplo, um funil de vendas, que é quando você cria as etapas do processo para você seguir ele e, com isso, você ter o resultado que você espera. Aí, com isso, você consegue ter um resultado legal na sua otimização, ou seja, você vai conseguir se organizar diante desse processo, e se você tiver uma equipe também vai ficar melhor para eles seguirem o processo junto com você. E aí todo mundo acaba ficando organizado
e concluir no objetivo que a gente espera, né? De acordo com o funil ali que foi traçado. Seja um funil de vendas ou qualquer outro tipo de funil que você esteja seguindo a estratégia. Perfeito. Ou Em seja, resumo. é como um funil mesmo, né? Então, a boca do funil, a entrada do funil, é onde você vai encher de leads, né, de contatos, e conforme vai avançando no processo, ele vai afunilando, né? Porque é óbvio, você não vende para todos os contatos que você tem. É óbvio, né? Então, por isso que é um funil. Na verdade, à medida que a pessoa, que o seu lead, ele vai avançando no processo, esse funil vai afunilando. Por quê? Porque, de repente, você tem lá um exemplo, você tem 1000 contatos de pessoas na sua base, nas suas redes sociais, enfim. Você coloca essas pessoas na boca do funil. E aí dentro, na boca, você trabalha, você faz alguma campanha, você... no caso do tráfego pago, você chamou a atenção do lead. Ele foi impactado por uma campanha. Ele está navegando lá no Instagram, de repente ele viu um vídeo seu, ou mesmo um post estático, que chama a atenção dele e tem lá o botão Saiba Mais. Esse é o tráfego pago, certo? Ele clicou. Você mandou ele para uma página, um formulário, ou mesmo para o seu WhatsApp. A partir dali, ele está na boca do funil, né, Romão? Ele está na boca. Ou seja, não significa que ele é um cliente que não tem a certeza de que ele vai fechar com você. Então você tem ali aqueles leads na boca. À medida que vai avançando no processo, você vai qualificando ele melhor, você vai entendendo as dores dele, você vai mandando informação para ele sobre o seu produto, seu serviço. Pode ser que muitos falem assim, não, eu não vou comprar porque não é o meu momento, ou de repente eu não entendi direito, enfim, e aí vai afunilando. No final do funil é a quantidade de clientes que você tem. É realmente aquele cliente que comprou. Sim. Uma das coisas que eu vejo que é importante no funil, Ramon, é você medir isso, cada etapa do processo. Você medir mesmo. Quantos leads entraram na boca do funil esse mês? Pô, eu tive 100 pessoas que entraram em contato comigo. Quantos avançaram para a próxima fase do funil? Ou seja, entrou em contato, de repente eu respondi esse contato, entrei em contato com a pessoa, comecei a conversar com ela para entender as necessidades dela. Quantos permaneceram nessa fase? Ou seja, ele te atendeu, ele não foi embora, ele não deu uma negativa, beleza. Quantos daí avançou para uma proposta? De repente o cara foi lá e falou, oh, legal, gostei do seu produto, do seu serviço, me mande uma proposta. E quantos desses que você mandou proposta fechou? Por que é importante você medir isso? Porque assim, se você tem uma meta, então vamos supor, eu tenho uma meta de fechar pelo menos 20 vendas por mês. Eu tenho que fechar 20 vendas por mês de um determinado serviço que eu presto. Ok? Ok. Você precisa saber quantas pessoas ou quantos contatos, leads, você vai precisar ter na boca do funil para você, no final das contas, vender para 20. Entende? Sim. Se sua conta é 1 para 10, ou seja, você vende para 10% das pessoas que entram em contato com você, você vai precisar ter 200 pessoas na boca do funil para vender para 20. Quando você tem essa visão, é muito mais fácil para você direcionar as suas estratégias. Então, na hora de você fazer um investimento em tráfego, né, Ramon? Você já entra com essa estratégia. Eu tenho que ter pelo menos 200 pessoas na boca do funil, que serão impactadas pelo tráfego e vai entrar em contato. É óbvio que aí tem o funil do marketing, que é assim, quantas pessoas vão ter que ser impactadas pela campanha para que 200 entrem em contato. Para dessas 200, no final das contas, eu vender para 20. Entende? Aí você começa a ser muito mais estratégico. Sim, e assim, só complementando isso que você falou, uma das coisas que eu acho também que é muito importante na hora de você fazer um funil é você prezar pela simplicidade e pela objetividade desse funil. Eu vejo que tem gente que acaba enfeitando muito, sabe, o funil, sendo que ele tem que ser simples. Por que ele tem que ser simples? Porque não é fácil você, mesmo se você tiver uma ferramenta que cria o funil, faz o gerenciamento, não é tão fácil você, tipo, ficar analisando esses dados, porque isso são dados importantes. Então, quanto mais simples for o funil e objetivo, fica melhor para gerenciar ele, ler os dados e com isso fazer qualquer otimização, entendeu? Então, isso eu acho bem relevante. E quando se trata de tráfego pago, eu sempre faço essa pergunta padrão. Qual que é a sua meta com tráfego? Por que você está querendo investir em tráfego quando, de repente, eu venho atender algum cliente? Por quê? Isso é algo que eu
uso no meu pessoal também, nos projetos que eu estou envolvido. Porque tem muita gente que fala, ah, beleza, eu quero anunciar. Ah, eu quero fazer tráfego pago porque eu fiquei sabendo, eu vi que isso gera resultado. Enfim, as pessoas já chegam com essa clareza, que ela é boa. Só que tem pessoas que às vezes não têm noção de que a meta dela é algo que vai gerar, tipo assim, uma certa importância para mim na hora de dar uma resposta para ela. Porque é muito fácil alguém falar assim, ah, eu quero ter resultado com tráfego pago. E ela não ter uma meta dentro da realidade dela de quantas vendas, por exemplo, ela quer realizar, ou quantos leads ela consegue atender. Então, eu acredito que o cliente, por exemplo, a gente que presta serviço também, ele tem que ser educado nessa parte também. Porque se a gente passar essa clareza para ele, ele vai acabar também chegando para a gente de uma maneira até mais simples, né? E entendendo o processo. E falando, ó, eu tenho que vender, sei lá, 10 produtos por dia. Ou eu tenho que receber uns 50 leads por dia. Só que o meu orçamento é tanto. Dá para fazer isso? Ou com esse orçamento, quanto que eu tenho que investir para poder ter um resultado assim e dessa maneira? Então, se a gente deixar isso claro para o cliente, também ajuda, entendeu? Não é só ele que tem que ter essa visão, mas a gente também. Porque é a gente que está à frente da operação. Então, eu gosto sempre de deixar isso claro aí, tanto para quem contrata o serviço, para quem é prestador também. Sim, perfeito. Não, com certeza. O prestador ele tem que ter essa visão, isso é óbvio, né? Não tem como, né? Senão ele não vai conseguir. Senão ele vai ter que se profissionalizar para poder ter essa visão, né? Mas existe sim uma importância por parte do empreendedor, porque até para ele não precisar, até para ele ter visão e saber, é o que você falou, né? O cara, de repente, ele reclama que ele não está tendo resultado e ele não dá o devido valor aos processos de marketing, como o tráfego pago, por exemplo. Porque ele acha que está investindo dinheiro e não está tendo resultado. Mas se ele começar a ter a visão, ele também vai começar a saber onde está o gargalo, onde está o problema, né, do funil. Né? Então, mesmo que seja simples, eu penso assim, Ramon, mesmo sendo simples, é bom você ter uma planilha que você sabe que você tem partes do funil. Né? Então, assim, quantos contatos eu fiz? É até simples, é uma planilha de Excel lá, nada muito complexo. Quantos contatos entraram em contato comigo esse mês? Ah, entrou 200 pessoas. Então, eu tenho 200 leads aqui. Mantenha esses dados, né? O contato desse lead. Pode ser uma planilha. Eu recomendo, eu gosto de falar para as pessoas já ir se profissionalizando. Mesmo simples, mas assim. Se puder ter um CRM, tenha. Se não puder, mesmo uma planilha. E vai colocando esses dados. Né? Quantos pediram proposta? Pô, esse mês eu emiti 30 propostas. E quantos fecharam? Porque até na hora, porque qual que é a grande dificuldade do empreendedor? Às vezes não é quando ele trabalha sozinho. Ou seja, enquanto eu estou trabalhando sozinho, ok, eu estou desenvolvendo meu trabalho, estou vendendo. Às vezes o empreendedor ele faz tudo, né? Ele é o cara que vende, o cara que entrega, o cara que fabrica, o cara que cobra, ele faz tudo. O problema é quando ele começa a crescer. É aí muitas vezes onde mora o problema. Por quê? Porque o cara ele não sabe nem como precificar. E na hora dele contratar funcionários, seja vendedor, seja funcionários para operação, ele não sabe qual é o capacity dele. Ou seja, ele não sabe quantos funcionários ele vai precisar ter para uma determinada capacidade de produção. E aí você transfere isso para a área de vendas. Quantos vendedores eu preciso ter para poder vender X? Para ter uma meta. Por isso que é importante, desde o início, o empreendedor se acostumar com o processo. Com o processo. Claro, como você falou, nada muito complexo. Faça o simples, o básico, mas faça. Sim. Tá? Mas faça. Porque na hora de crescer, é onde a gente ouve, inclusive, histórias de empresas que quebram. O cara fala, e isso é importante. Eu trabalhava sozinho. E quando comecei a crescer, quebrei. Sim. E isso é importante você ressaltar, porque o empreendedor, por exemplo, eu falo isso porque eu conheço bastante empreendedor que eu falo que é raiz, que é aquela galera lá que é bem bruta, assim, entendeu? Eles não têm nem contato com a internet, pra você ter ideia. E aí eu converso com alguns, e aí eles falam assim, ah, cara, mas é porque eu cresci desse jeito e tal, eu sei que a internet tá aí, e eu tenho que estar no meio, mas eu não sei nem por onde começar. Por isso que eu quero que você me ajude, por exemplo. E aí, qual que é a conclusão que eu chego com isso? O empreendedor, ele foi adaptado, principalmente essa galera que é raiz, assim, a
a ser assim bem rústico em referente ao digital. Como assim? Não pensar de forma estratégica. E o empreendedor, ele tem que pensar de forma estratégica. Porque se ele não pensar de forma estratégica, vai chegar um momento que não, nem necessariamente ele vai crescer, mas com o tempo ele vai se saturar, entendeu? Então, ele tem que ter essa mentalidade estratégica, porque isso vai ajudar ele, quando ele é pequeno ainda, a lidar com os processos, a lidar com a gestão, porque mesmo negócio pequeno dá trabalho, quanto quando ele for crescer. Então, ele tem que parar literalmente de ser rústico demais e entender essa necessidade e ser uma pessoa estratégica. Porque mesmo que o cara não entenda de digital, fica mais fácil para ele, de repente, passar para a equipe dele ou entender a comunicação que a equipe dele for passar para ele, entendeu? Então, isso eu acho muito importante, o empreendedor desenvolver essa mentalidade estratégica e parar de pensar tanto na parte prática das coisas. Porque isso, no final das contas, não vai ajudar ele, entendeu? Ajuda até certo ponto, depois vai prejudicar. E é aí que pode chegar nesse ponto que você falou, de que, de repente, a empresa cresce e o cara quebra, por causa disso. Você me fez me lembrar de uma coisa que às vezes eu fico até irritado. Se eu teve a experiência de ir numa loja ou ir num, sei lá, isso acontece muito em estacionamento, repara. Eles não aceitam cartão, eles aceitam só dinheiro. Já. Então, gente, assim, pleno ano de 2023, nós Ano estamos... da tecnologia. Hã? Ano da tecnologia. Da tecnologia, nós estamos... Gente, assim, quando eu vou no comércio que eu vejo lá que não aceita cartão, eu faço questão de nem entrar. Eu fico nervoso, eu fico assim, até consternado. Falo, como que pode? Dinheiro físico não existe mais. Esse negócio de você em caixa eletrônico sacar dinheiro não existe mais. Acabou. Agora com o Pix, né, facilitou bastante você fazer a transferência ali na hora. A pessoa já recebe na hora. Mas eu conheço um comércio, né, onde o dono desse comércio, ele é resistente a cartão. O filho dele que insistiu em colocar cartão, né, para receber cartão. Mas o dono, ele não quis nem aprender a mexer na maquininha. Ah, eu não quero nem aprender a mexer na maquininha. Então, assim, é uma ignorância, porque a pessoa vai morrer. Vai morrer. Isso é fato. Não é que existe a possibilidade dela morrer, do negócio dela morrer, não ela, né? O negócio dela. Vai morrer. Entende? Vai morrer. Quando você vê as pessoas... Agora eu vou ser um pouco mais polêmico, tá? Quando você chega no empreendedor e você conversa com ele e você mostra a importância dele investir no digital, e o cara fala assim, eu não tenho dinheiro, beleza, é óbvio, né, cada um sabe onde seu calo aperta. Mas esse mesmo empreendedor, você vê que ele está gastando, investindo o dinheiro dele em coisas que não vai trazer resultado para ele. O mesmo empreendedor. Né? E aí você fala assim, cara, o cara não entendeu. Tipo, o cara não está entendendo, ele não está vendo a realidade. Mesmo você tentando mostrar para ele. Né? Então, por exemplo, você chega no cara e fala assim, pô, investe no digital porque isso vai te trazer resultado. E o cara fala, não tenho condição de investir no digital. Mas aí você vê que, de repente, ele continua investindo em coisas que ficaram no passado, coisas banais, que não vale mais a pena. Às vezes o cara tem um escritório, um exemplo, tá? O cara, sei lá, ele é um escritório de, vamos dar exemplo, contabilidade. O cara, às vezes, ele tem lá um baita de um escritório gigante, com um monte de gente trabalhando presencial, paga caríssimo no aluguel, sendo que ele poderia mandar a parte da equipe que fosse trabalhar em home office, ou fosse híbrido, reduzir o escritório dele, pagar menos no aluguel e investir no digital. Ele parou no tempo, porque ele quer ver o funcionário dele ali, porque é aquele pensamento da época da Revolução Industrial, né? Eu tenho que ver meu funcionário aqui. Às vezes até uma questão de ego, né? Eu tenho pessoas trabalhando para mim, eu estou aqui de olho, tendo controle sobre elas, sendo que poderia ter esses funcionários trabalhando no home office, desempenhando o seu papel no home office, e o aluguel que ele paga 15, 20 mil por mês, ele investe no digital. Ele vai crescer muito mais, mas muito mais. Né? Você sabe, uma empresa que investe, por exemplo, 20 mil reais em tráfego pago, e ela fizer, lógico, o processo, o funil, atender muito bem esse cliente, fizer todo o processo direitinho, ela vai crescer exponencialmente muito mais do que se ela investisse 20 mil reais em vendedores, por exemplo. Eu tenho
trocentos vendedores aqui, todo mês eu gasto 20 mil reais em salário, pagando salário para eles. Só que se você não investe no digital, coitado desses vendedores. Né? Que lead que ele vai atender? Ele vai ter que ficar correndo atrás do lead? Não existe mais, gente. É outra coisa, né, Ramon? Não existe mais prospecção ativa. Aquela prospecção, sabe as companhias de telefonia que ficava te ligando, que de vez em quando ainda liga, né? Olá, senhor fulano de tal, olha, eu estou entrando em contato com você porque eu tenho aqui uma promoção, um pacote. Você fala, meu amigo, eu não estou interessado. Enche a paciência. Então, esse tipo de abordagem acabou. É o contrário. Hoje em dia, o lead vem até você. Seja impactado por um tráfego no Facebook, no Instagram, seja por um tráfego no Google, por exemplo. Mas você desperta interesse nele e ele vem até você. Concorda ou não, Ramon? Sim, isso é verdade. Até porque hoje a gente vive um momento que o marketing hoje ele não é mais como antes, né? Por isso que hoje a gente fala que não existe marketing digital, existe marketing. A diferença é que o marketing hoje ele é digital. E o marketing, como as pessoas conheciam no passado, infelizmente ele não existe mais. Ele é digital. E hoje, tudo que você for fazer, principalmente empresas que pretendem crescer ou se adaptar, ela tem que estar no digital. Por quê? A demanda de pessoas e de público, ela está aqui. Então, não tem sentido o cara, por exemplo, fazer panfletagem de forma massiva como antes. Ou ficar enchendo a cada pedaço ali da cidade e ficar colocando aqueles outdoor imensos. Isso gera resultado? Gera. Só que se o cara tiver uma noção de digital, ele vai saber que trabalhar com digital de forma estratégica, seja com um bom posicionamento de mídia social, com site, com tráfego pago, entre outras estratégias que a gente utiliza, né, para posicionar uma empresa e crescer e ter contato com o público, ele vai saber que isso vai gerar muito mais resultado do que usar o meio de marketing tradicional. Então, tem muita gente que ainda não abriu os olhos para isso, mas eu acredito que no futuro, né, sei lá, uma média de 5, 10 anos, eu vejo que ou muitas empresas abrem o olho de fato para isso e prestem atenção, ou elas vão sentir na pele o que é passar literalmente dificuldade relacionada não só a atração de cliente, né, trazer eles, mas de você reter o cliente, estar em contato com aqueles que você já tem na sua base, porque você não entendeu ainda o jogo, entendeu? E o jogo do digital é esse, não é só apenas você trazer novos clientes, porque isso também é importante, mas você também saber se comunicar com aqueles clientes que você já tem. E o digital, ele serve para você fazer essas duas conexões. Falar, ó, se é meu cliente, ó, eu tô presente aqui, ó, lembra de mim e eu tô na sua vida. O digital, ele faz proximidade. Só que tem gente que ainda continua com os meios tradicionais do marketing antigo. E aí acaba ficando para trás, entendeu? Perfeito, é isso aí. Antes de você entrar, eu falei sobre o que o Bill Gates falou, né? Ele falou já fazem 2 anos isso. Que em 5 anos as empresas que não estivessem no digital, elas simplesmente iriam desaparecer. Há 2 anos atrás ele falou isso. Né? E tem 3 anos para quem não está no digital desaparecer. E o que você falou faz muito sentido, muito sentido. As pessoas que entram naquilo que eu acabei de falar. Eu não tenho condição de investir em tráfego pago, em um social media para cuidar das minhas redes sociais. Ok, você não tem condição. Mas o quanto você está investindo no tradicional que não está te trazendo um resultado como deveria? Né? Quanto você está investindo para ficar participando de evento, para ficar fazendo panfletagem, para ficar fazendo o trabalho manual, vamos dizer assim, o analógico, né? O físico analógico. Quanto que você está dispensando? De repente a pessoa, ela mesma perde tempo. Ou seja, ela, como empreendedora, como uma pessoa empreendedora, está perdendo tempo participando de... Claro, óbvio, nada contra participar de eventos, eu também participo e tal, mas às vezes ela está perdendo tempo fazendo um analógico. E quanto custa o tempo dela? Sendo que às vezes ela podia otimizar, fazer um investimento no digital, trazer leads qualificado, e quando for dispensar tempo, vai dispensar tempo no lead qualificado. Por isso que volta naquilo que a gente falou sobre a importância do funil. Às vezes a pessoa está perdendo tempo porque ela está batendo muito no lead desqualificado, no contato que não vai comprar com ela. É um desqualificado, ele não tem a qualificação da necessidade, da dor para comprar de você. Entende? Então eu perco 1 hora do meu dia
de repente, falando com 3 pessoas que são desqualificados. E se eu gastasse essa mesma 1 hora falando com 3 que são qualificados? Você concorda que eu vou vender muito mais? Né? Então, é esse tipo de raciocínio que o empreendedor precisa ter na hora de tomar a decisão de investir no digital ou não. Porque senão, ele vai simplesmente olhar assim, eu não tenho dinheiro. É aquela pessoa que fica sempre assim, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para investir nisso, não tenho. Mas ela está gastando dinheiro pro outro lado, né? Sim, é o que eu penso também. E referente ao que eu estava falando, e que você mencionou também, uma coisa que eu gosto de ressaltar é você analisar hoje o que funciona e o que funcionava tempos atrás também, e o que tende a funcionar no futuro. Por quê? Uma nova tendência que eu estava dando uma olhada ontem, né, que o pessoal estava falando, eu acho que foi até no grupo também, na comunidade lá, relacionado a tendências. A gente vê que hoje, essa questão de software, inteligência artificial, automatização, é algo que está ganhando bastante espaço no mercado, porque elas tendem a substituir tarefas humanas, entre aspas, né? E no futuro isso vai ser uma certa tendência, entendeu? E aí, o que eu estava pensando? Eu falei, cara, eu acho que foi o Banco Neon, né? Ele teve uma demissão em massa essa semana. Eu estava analisando, o banco digital tendo demissão em massa, outras empresas de tecnologia tendo demissão em massa, e muitas das alegações, né, foram por cortes, né, de custos, né, e também para reduzir o operacional. Algumas empresas estavam com essa proposta. Aí eu falei, beleza, até aí tudo bem. Só que aí eu puxei um ponto que é muito importante. Muitas empresas hoje, elas estão reduzindo o operacional técnico para contratar inteligência artificial e poucas pessoas gerenciar esse tipo de inteligência artificial, para que ele gere um resultado melhor com menos pessoas. E onde que eu quero chegar aqui? Tanto o profissional CLT, que é o funcionário, ele vai ser impactado daqui a um tempo com essa nova geração, entendeu? De empresa, de marketing, quanto as empresas também vão ser impactadas com isso. Porque a tendência é que eles tenham uma redução maior, né, de funcionário, e que os funcionários que fiquem mais objetivos e capacitados. E aí eu olho, como que eram os bancos anos atrás, por exemplo, os bancos físicos, né? Qualquer coisa que você fosse fazer, você tinha que ir lá na agência. Aí hoje a gente tem banco digital. O próprio Neon é um exemplo. O Inter, por exemplo, é um case sensacional. Tem o Nubank também, que eles basicamente fazem isso. Ó, não importa o dia, não importa a hora, você não precisa ir numa agência, por exemplo, para você fazer os seus pagamentos ou realizar qualquer coisa. Liga, entra no seu celular, faz contato por e-mail, mas você não precisa usar o meio tradicional. Aqui é tudo digital. Hoje os bancos já fazem isso. E aí, por exemplo, tem uma grande companhia, o Itaú, por exemplo, o que ele fez? Vendo que o Inter, por exemplo, estava tomando espaço, os caras começaram a adaptar o digital deles também. E é que assim, se os bancos tradicionais não tivessem ficado atentos ao digital, certamente eles iriam literalmente falir pouco a pouco. Talvez não seria tipo da noite para o dia, mas eles iriam ter uma demanda de cliente reduzida e os clientes iriam migrar para os novos bancos, porque hoje a gente vê que até os mais velhos, por exemplo, não é só jovem, vem se adaptando ao digital e querendo cada vez mais coisas práticas. Então, esse lance de você ir na agência, tal, fazer todo esse processo aí, querendo ou não, é uma coisa chata. E às vezes, para fazer coisas simples, pode ser que não compense, entendeu? Para mim, por exemplo, não compensa. Para muitos outros também não compensa. Então, ou eles se adaptariam a isso, ou iriam à falência pouco a pouco. Porque o futuro, realmente, as coisas vão ser cada vez mais práticas. O digital, ele tem essa possibilidade, entendeu? E que nem você falou de home office, por exemplo, ou ter um trabalho híbrido ali. É a mesma coisa. Então, com o cliente também, mesmo processo. Perfeito, perfeito. É isso aí, gente. Vamos se adaptar ao digital, porque se você se você ainda não acordou, acorde enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo, né, Ramon? Porque não tem desculpa, né? Tem serviços de graças, ferramentas gratuitas, a rede social é uma ferramenta gratuita, entre aspas, né? Existe vários meios de você fazer, mesmo com baixo orçamento. Então, você falou da inteligência artificial, eu costumo dizer o seguinte, você
não precisa, às vezes você não vai conseguir ter aquela tecnologia já bem amadurecida, bem robusta, por questão de valor, né, de preço, orçamento. Mas algumas ações que você pode fazer simples, com ferramentas simples, já te ajuda. Na live anterior, Ramon, que eu tive aqui com a Cláudia, essa semana, a gente falou sobre ChatGPT. Né? Legal. Lá no OpenAI, ele te dá o ChatGPT de graça. Você consegue já fazer algumas coisas utilizando o ChatGPT. Né? Então não tem desculpa. Tá? Agora, falando sobre tráfego, Ramon, quais são os mercados? O que você acha? Existem apenas alguns mercados que pode fazer investimento em tráfego? Você acha que todo mundo, seja o cara que vende no físico, no digital, no negócio local, fala um pouquinho sobre isso. Você acha que todo mundo pode investir em tráfego? Eu vou resumir essa pergunta em uma frase que eu sempre falo, que é assim, do agro ao digital. Todo negócio pode investir em Como que tráfego é? Do pago. agro ao digital? Do agro ao digital. Legal. Literalmente. Por quê? Eu tenho alguns amigos do agronegócio, né? E aí eles às vezes ficam fazendo brincadeira comigo, falando, ô cara, preciso vender um produto, preciso apresentar a fazenda, como que eu faço isso? Aí eu vou lá, cara, tem um portal assim e tal, que você pode anunciar lá, entendeu?